Olá, eu não sei se você tem um político de estimação, mas a teoria da escolha racional, ela arrasa um pouco essa ideia de políticos como salvadores da pátria, não é? É sobre isso que eu vou dizer um pouco nesse vídeo, que eu vou deixar lá no meu canal do YouTube, prof. Renato Martini. Eu fiz alguns vídeos sobre a questão da teoria da escolha racional e hoje eu vou fazer a relação mais explícita entre a teoria da escolha racional e a teoria política em si, né? Então, a teoria da escolha racional, é claro que tem várias ramificações e autores, etc., mas de alguma maneira ela bebe e toma como referência, como inspiração, né? As linhas de pensamento da economia, né? Da economia clássica, de autores do liberalismo clássico, como o Adam Smith, né? Que acreditam que na esfera do mercado as pessoas maximizam os seus interesses, elas buscam a satisfação dos seus interesses, mas com isso elas acabam, né, também favorecendo outras pessoas. Uma espécie de jogo, de equilíbrio, onde cada um vai buscar as suas próprios interesses. Tem aquela famosa frase do Adam Smith, né, quando ele mostra, eu vou até ler aqui para vocês, que não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Então, evidentemente, quando a gente vai comprar pão na padaria logo cedo, para satisfazer a nossa necessidade de alimentação matinal, diária. O, o dono da padaria ele não abriu pensando assim, olha, eu vou fazer um bem, até tem essa questão, um bem coletivo, mas ele pensou que ali ele vai obter um lucro, ele vai obter uma satisfação, é claro que até acaba servindo aos outros, né? A comunidade de alguma maneira. E assim é a vida em sociedade. Para os liberais, a partir dessa perspectiva do mercado. Um vai ser açougueiro, padeiro, etc., visando o bem-estar, algo que lhe dê ao certo prazer, que tenha afinidade, e ao mesmo tempo vai acabando satisfazendo os outros na medida, em boa medida, não é? A teoria da agora vamos falar só que essa esfera do mercado, da política, da esfera do mercado, né? Da troca de mercadorias, né? E existe até entra a questão do equilíbrio, né? De preço, concorrência, etc. Mas na esfera da política é um pouco diferente, apesar dos autores beberem justamente na economia. Então tem um autor bastante conhecido da teoria da escolha racional, que é o Anthony Downs, e tem o livro dele, inclusive traduzido no Brasil, não é? Temos o livro traduzido, que é A Economia e a Teoria da Democracia. Então que ele faz uma espécie de uma analogia, que o jogo da política, na verdade, nada mais é que um mercado de votos também, né? Então você tem os interesses dos, digamos, dos produtores, que são os políticos, né? Que oferecem essas políticas nesse mercado eleitoral e os consumidores que são os eleitores que acabam escolhendo aquilo que
lhe traz mais um sentido de interesse maior, de bem-estar maior para si. Então esta é uma visão que, na verdade, os políticos eles não estão pensando num bem público, coletivo, em abstrato, mas na verdade estão desejando algo bem concreto, que é o voto, né, do cidadão, o seu voto. Quando propõe uma série de coisas, vão, né, pensar no bem geral, etc. Mas na verdade é uma necessidade de capitalizar o voto. Muito bem. Mas não é tão simples assim essa relação, porque entre a esfera privada e a esfera pública há uma grande diferença estrutural, né? Uma diferença nas relações. Porque, vejam, nós como indivíduos, nós vamos nos adequando a acertos e erros. Eu, de repente, gosto muito de livro e tenho a ideia de que, bom, então eu vou montar uma livraria. Isso acontece no mercado. Vou montar uma livraria porque eu gosto de trabalhar com livros, etc. Ler. Eu vou poder estar em contato o tempo inteiro com o livro e vou lucrar com isso. As pessoas vão comprar e eu vou, né, ter uma vida razoável, saudável, bem-estar financeiro, um conforto. Mas de repente eu percebo que as pessoas estão num país que 53% não leram sequer um livro ano passado, por exemplo, e não, as coisas encalham, não vão para frente, eu tenho que mudar. Eu faço, eu dou um passo, aposto, faço um empreendimento, não deu certo, eu tenho que voltar, né? Agora, nas relações políticas não é tão simples assim essa relação nesse mercado, né? Porque não é algo que há uma punição imediata individual. Então é um jogo muito mais complexo, né? Porque assim, vamos lá, eu falei dessa coisa da esfera pública. Na realidade, eu disse até em vídeos anteriores, né, que ao mencionar Pareto, por exemplo, né, que ali havia até uma ideia, uma utopia de uma esfera pública plural e neutra, digamos assim. Como assim? Os interesses, diversos interesses na esfera pública se acomodariam, como a gente vive numa sociedade plural, o que é bem-estar para um é bem-estar para outro, etc. Teremos várias demandas, né, individuais, de grupos, etc. E na esfera pública se acomodaria os diversos interesses. E aí a gente poderia então ter uma tomada de decisões que fossem consensuais, né? Mais ou menos neutras, digamos assim, né? Que vissem um bem coletivo mínimo, uma intersecção de conjuntos, né? De interesses, quais são os interesses do conjunto da sociedade e seriam implementadas políticas públicas, né, nesse sentido. Só que não é o que os autores acabam mostrando, para além do Down, vem outros autores, Buchner, Olson, que eu já falei aqui, né? Que também muito interessante, tem um livro dele que dá para trabalhar bastante questões, que é a lógica da ação coletiva. Por exemplo, o Olson mostra que nessa relação da política você tem grupos de interesses que são mais fortes. Existem grupos que são capazes de impor uma agenda. São grupos que se organizam, têm mais poder de organização financeiro, etc., que podem colonizar essa esfera pública a partir dos seus interesses. E aí o que eu quero dizer com isso? É que, como nessa troca, né? O político está trocando, ele troca apoio por implementação de políticas públicas. Eu quero dizer o seguinte, no limite, que aquela relação individual em que eu
ajo de uma maneira que aquilo dá errado, não é benéfico ao longo prazo, ao curto prazo, ao médio prazo, eu tenho que rearranjar. Na política pública isso não acontece. Então, de repente, você concede um benefício, uma isenção fiscal, isso é muito comum no nosso país, uma isenção fiscal para um grande grupo, né, de interesse, etc. Pode ser que isso não seja benéfico para o próprio crescimento. O que seria um benefício? O crescimento econômico geral da nação, etc. Pode ser que isso não seja benéfico, mas ele funciona no mercado de votos. E o que eu quero dizer é o seguinte: não há aqui uma punição imediata para a implementação de de medidas públicas que ao longo prazo vão, digamos, trazer mais prejuízos coletivos do que benefícios. Então é por isso que nessa discussão da teoria da escolha racional é preciso que se implemente medidas, né, de alguma maneira, para que não se descambe, né? Então o próprio Olson, por exemplo, ele mostra, num outro trabalho dele que não tem tradução, como algumas nações elas declinam economicamente, porque nesse jogo os políticos vão oferecendo benefícios a um, outro, etc, etc, vão fazendo políticas públicas insustentáveis. Essa é uma discussão, inclusive, atual no nosso país, né? Insustentáveis do ponto de vista fiscal, etc. E isso, no longo prazo, leva ao empobrecimento geral. Então, eu só estou querendo mostrar que quando se faz essa passagem, os autores da teoria da escolha racional bebem nas relações econômicas de mercado individual, tentam transportar para a política, mas aí muitos deles mesmo percebem que essa transposição na análise não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Muito bem. Quando eu disse assim, que as pessoas às vezes têm um político de estimação, né? E tal, não, esse tá pensando bem coletivo, esse vai salvar a pátria e tal. Na realidade, a teoria da escolha racional, ela desconstrói um pouco essa visão. Por quê? Porque ela parte de uma racionalidade, aquela racionalidade, por isso que falamos em vídeos anteriores de outros autores, até mencionando Pareto, em algum momento Hobbes, etc. Porque é um jogo. É um jogo em que o interesse do político é o voto e o interesse do eleitor é um benefício, é um bem-estar. É um cálculo, né? Então, não existiria como um bem público geral, alguém que está pensando, né, no bem público geral. Na realidade, as ideologias, quando fala vou salvar, né, essa ideologia que eu vou salvar a paz do comunismo, eu vou salvar da desintegração da família, etc. Ideais mais abstratos, na verdade, eles servem para simplificar para o eleitor, porque o eleitor, né, não vai, o eleitor não tem necessariamente, a grande maioria, condições de ter uma informação completa, técnica, de todos os projetos políticos e implicação das políticas públicas que serão implementadas, etc. A informação, como eles dizem, né? O conceito de que a informação ela é incompleta. E então as ideologias elas meio que simplificam essa relação, mas na verdade todos, segundo a teoria da escolha racional, o que os políticos perseguem? Eles perseguem a eleição. E uma vez eleitos, o que eles buscam? É a reeleição. Então, há um cálculo, né? Nesse jogo há um cálculo de ambas as partes. Ainda que inconscientemente, né, não esteja claro, mas há um cálculo. Então, por exemplo, tentar trazer, por exemplo, mais concretos para a coisa ficar mais visível, né? Então, por exemplo, ontem, anteontem, né? Medida do governo
isso propagado em redes, etc. Ah, vamos abaixar a conta das camadas mais pobres, né? Com menos condição econômica, vai ser de graça, contra de energia. Ok, pensando, vamos favorecer os mais necessitados. Mas para a teoria da escolha racional, e aí vocês pensem se faz algum sentido ou não, para a teoria da escolha racional, é, isso é um cálculo eleitoral. Eu, favorecendo essa classe, é uma base de apoio de um governo que se propõe a olhar para os mais vulneráveis, né? De esquerda, entre aspas, podemos discutir, de esquerda, etc. Então, é necessário que eu tenha essa base de apoio eleitoral, etc. O ano que vem tem eleição. E não é à toa, né, que quanto mais se aproximam as eleições, e mais se tenta tirar. Vamos lá, tá na fila é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Na verdade, isso são formas de, neste mercado de interesse de votos, de isso satisfazer o, o, as necessidades do político eleitoral, né? Porque, segundo a teoria da escolha racional, é bem cética quanto à existência de um bem comum, porque o bem comum, se eu falar justiça social, cada um vai ter uma concepção diferente do que isso é, do que seria justiça, etc. Simplificadamente é isso. É claro que isso gera toda uma discussão. Por quê? Porque se eu estou tentando capitalizar politicamente, ah, eleitoralmente, aí eu não estou pensando, isso eu posso gerar prejuízos em geral. Então é por isso que alguns pensam a questão de você, de alguma maneira, pensar alguma fórmula, né? Tem autores até que se aproximam essa coisa, você pensar um conceito de justiça amplo para, né, e formas e mecanismos. Inclusive o Estado implementa uma série de mecanismos para impedir essa ânsia do político de só capitalizar. Sendo assim, qualquer um vai querer só tomar medidas que tenham benefícios políticos e medidas mais duras não serem tomadas. Por isso que tem lei de responsabilidade fiscal, etc. Porque se você deixar esse jogo à livre relação, uh, o próprio Estado ele vai se tornar algo insustentável, né? Todo mundo só vai querer dar benefício e ninguém vai querer conter gastos, por exemplo. Então, na realidade, a visão aqui, inclusive em relação à democracia dos autores da escolha racional, é uma visão mais modesta, uma visão mais restrita. Na verdade, o que a democracia é? É um jogo de criar uma série de mecanismos. Esqueçam aquela ideia aqui, aquela ideia, né, russoniana, soberania popular, vontade da maioria. Na verdade, o que a democracia faria, segundo essa visão, é criar mecanismos para dar previsibilidade a esse jogo. Justamente é uma visão conservadora de conservar. Por que você dá. Democracia é legal, uma série de direitos. Você dá direitos, etc. Mas para quê? Todos têm direito, mas para que nenhum queira ultrapassar o direito do outro, né? Então, por exemplo, a ideia do direito à propriedade para os autores da escolha racional é importante porque propriedade privada está estabelecida lá legalmente. Porque você, a partir da propriedade, você estrutura uma série de regras, mecanismos que tornam esse jogo previsível, né? Eu falei em outro momento, acho que cabe aqui, eu falei em outro momento aquela ideia do Elster, né? John Elster, do Canto da Sereia, do Ulisses acorrentado, né? Que ele se acorrenta no mastro
do navio, justamente para não ouvir o canto das sereias. Qual você queria ouvir, mas para não ser seduzido, pede para que se amarre ao mastro, né? Pegando uma passagem da Odisseia, das viagens de Ulisses e tal. É, é, mas qual que é a metáfora aqui, né? Qual que é a analogia? A gente se amarra a essas regras em democracia justamente para que o trem não descarrile, né? Que não tenha o perigo de adentrarmos a regimes totalmente imprevisíveis, né? Que um, um, um grupo em nome de uma causa se sobrepõe a todos os outros interesses, né? E tal. Então, esta visão, a democracia ela deve, no sentido de conter, de dar previsibilidade, etc., a esse jogo. Então, por isso que a competição política ela deve ser controlada, né? Sob pena, justamente isso, sob pena de os indivíduos serem atacados em suas liberdades fundamentais. Aqui a ideia é que é impossível você, comportamento instrumental racional implica a impossibilidade de uma identidade pública, coletiva, né? E por isso que eu falei aqui no começo, né? Porque assim, qual que é o fim central das organizações partidárias? É simplesmente, segundo isso, os partidos superar o concorrente num arranjo democrático institucional. Essa é a ideia do Marco Olson, por exemplo, né? Então, as ações, por exemplo, uma ideia do Buchanan, a, as ações políticas, especialmente através da sequência de eventos isolados, não refletem consenso social e tende a restringir a liberdade e a eficiência da economia. Então, é isso, é aquilo que eu estava dizendo, né? Muitas vezes elas, qual que é a grande questão colocada? Você não deixar reduzir a eficiência econômica, porque essas ações nesse jogo elas podem descambar para o longo prazo, pensar em você pode descambar, porque você está pensando no curto prazo, mas ao longo prazo a eficiência dá um. Isso se discute muito no Brasil atual, né? Vamos falar a verdade, essa questão é a pauta do dia da ordem econômica, das questões econômicas e políticas. Os benefícios que vão sendo dados, etc., mas isso acaba gerando a própria necessidade de se fazer uma reforma tributária entra um pouco disso, porque você foi criando um sistema tributário, né, de parcial para, né, para cada grupo, regras diferentes, mas aí o geral acaba se tornando ineficiente. Então, essa é uma discussão importante com relação à teoria da escolha racional. Eu não sei se você podemos continuar. É difícil porque a gente está numa situação virtual aqui, né? Mas quiser comentar, área de comentário, etc., porque teria muito mais coisas a dizer, mas só para apresentar esta questão, né, da relação da escolha racional e a teoria política. E o eleitor? O eleitor é a mesma coisa, né? O eleitor, é, às vezes as pessoas falam, ah, mas é burro, é isso, um votou nesse. Não, está votando de acordo com as informações que tem naquele momento e o máximo que ele pode extrair de benefícios. Inclusive, a gente entende até a venda de voto, por exemplo, né? Não estou justificando, que é crime, etc. Mas assim, ele pensa, bom, toda essa discussão, o que que eu posso me beneficiar? Eu acho que não vai dar em nada, não dá muita coisa, então eu já vendo meu voto, que é uma forma de eu extrair um interesse imediato desse jogo todo, né? Eu voto, segundo aquele político vai me beneficiar em tal coisa, vai, promete, por que que tem essas promessas, né? Eleitorais. Ah, será que ele vai isenção? Eu não ganho menos de 5 mil, vou votar, vou ter um benefício. Esse é o cálculo, né? Então não existiria nesse sentido eleitor bom
burro, inteligente, etc. Até porque o jogo político ele vai se restringindo a, a duas candidaturas, por exemplo. E você tem que fazer a opção, e aí você acaba calculando, né? Então explica muita coisa a teoria da racional. E explica inclusive até essa coisa, né, da polarização. Você tem dois em evidência, fala assim, vou com esse, porque eu não, qual que é o cálculo? Eu não gosto tanto do outro, né? Você tem uma eleição, eu até fazer uma previsão, segundo a teoria da escolha racional, no ano que vem teremos eleições, etc. Se possivelmente teremos candidatos 5, 6, 7, 8, mas no frigir dos ovos, já no primeiro turno, acaba acontecendo que dois se destacam. Podem perceber que às vezes tem até um terceiro, que tem uma crescida, tá? Mas quando se aproxima a eleição, aquilo se esvai. Porque o cálculo, né? Pegando aqui, comparando o cálculo, qual que é? Tá entre A e B. Eu já vou escolher entre A e B porque vai ser um desses, qual que eu prefiro menos desses dois, né? O meu não vai mesmo, qual que vai ser o benefício que eu vou ter de votar em alguém que não vai ganhar? Então já vou, né? Esses vai, fica entre dois. Enfim, tem várias questões que a gente poderia discutir. Eu até, cara de leitura, trazer muitas, mas para não trazer uma coisa muito densa, é claro, e eu até citei aqui, né? Eu estava usando até o livro do Bruno Esbierras de Carvalho, tá? Mas assim, aqui a ideia ele ele faz então uma leitura crítica, né? Eu estou apresentando a teoria. É claro que se pode fazer a crítica, porque a gente pensa que uma das críticas que pode fazer, se pensa essa racionalidade da política a partir de um tempo histórico que racionalizamos essa coisa do mercado, é coisa da sociedade capitalista recente, né? Essa estruturação de uma sociedade pelo mercado, etc. Né? Então, poderia se questionar até que ponto nós somos influenciados por essas estruturas, né? Do sistema, etc. São questões. E aí eles tomam isso como um parâmetro universal, que você pode pensar, então o eleitor sempre será assim, né? Não tem essa ideia de um ideal coletivo, etc, né? Podemos pensar, mas eles trazem muitas verdades que foram essas que eu apresentei e que é só para a gente tentar analisar melhor esse jogo político, né? Não tem tempo da gente essas respostas, né? Nunca nós vamos sempre estar trabalhando com essas hipóteses, com essas reflexões, porque não tem uma resposta exata, imediata e um tempo para responder categoricamente o que é o certo e o que é errado, mas para trazer a ideia, para trazer uma certa reflexão. E eu acho que existem muitos pontos falhos, mas trazem muitas verdades, né, para a gente pensar a nossa realidade política. Então, essa é a relação entre a teoria da escolha racional e a teoria política. Eu vou até colocar no canal do YouTube, eu vou colocar até algumas referências bibliográficas, né? De algumas obras que tem, para facilitar, que tenham tradução em português, para quem quiser se aprofundar e continuarmos essa conversa. Obrigado pela atenção, até a próxima.